Fala, povo de Deus! Estamos aqui dando continuidade à nossa série Vocação. Toda vocação nasce do coração de Deus. E hoje temos uma partilha muito especial sobre a vocação do celibato. E para partilharmos sobre este tema, sobre esta vocação belíssima, temos aqui como convidada minha irmã de comunidade e irmã biológica também, Fernanda. Então, seja muito bem-vinda, Fernanda, à nossa série Vocação. Olá, amados! Olá, Milena! Gratidão por estar aqui para falar deste tema que é desafiante, mas também de uma alegria muito grande para mim, porque falar do celibato é falar de quem eu sou, né? E isso transborda minha alma de alegria e também, nossa, transborda de um amor maior que me amou, né? E me elegeu. E por isso aqui estou. Amém! Então vamos lá, vamos tirar nossas dúvidas sobre o celibato, sobre como viver o celibato dentro de uma comunidade e quem sabe através dessa partilha despertar vocações, né? Estamos aqui para isso. Amém! Então Amém! vamos lá. Qual é a sensação, qual é o sentimento que você carrega em saber que Deus, entre tantos, entre milhões, Ele te escolheu para viver a vocação do celibato? E fala um pouco de como se deu o seu chamado. Nossa! Eu vou tentar, sim, fazer um resumo, né? Para não se tornar algo muito longo, mas assim, é uma sensação inicialmente, como eu falei, de uma alegria de transbordamento de amor, porque saber que eu fui eleita não em mérito aquilo que eu possa fazer para Deus e nem em condição das minhas fraquezas, mas eu fui eleita porque Ele me escolheu, Ele assim me quis, Ele assim me desejou para inteiramente me ofertar e me entregar pelas causas do reino dos céus, pelas almas, por causa do objeto de amor que é Ele, o próprio Deus. Então, assim, falar dessa escolha, falar dessa eleição, para mim é como a passagem que fez parte assim do meu processo também de discernimento de estado de vida, que inicialmente foi uma grande luta. Inicialmente, para dizer a vocês, eu tenho 16 anos de comunidade, de carisma, porém, dentro dos 10 anos da comunidade, foi uma luta porque dentro de mim havia uma certeza melhor, né? Eu trazia esta certeza que eu acreditava que era, né? Que a minha vocação era o matrimônio. Então, vivi grandes lutas, fiz retiros e sempre dizia e sempre me importava como alguém chamado ao matrimônio. Porém, descobri e encontrei um tesouro dentro de mim, dentro de minha alma, que uma frase de um santo que fez parte também, que eu trago hoje dentro desse discernimento, é a frase de Santo Agostinho, quando ele dizia, né, eu procurei fora aquele que estava dentro. Tarde te amei. Então eu procurava fora. Eu acreditava que o meu estado de vida estava nas coisas materiais, naquilo que eu poderia fazer, naquilo que, na minha expressão, eu acreditava que era o matrimônio. Porque aquela questão de achar que o matrimônio, ou melhor, que o estado de vida tem cara, que vocação tem cara. Então, eu vivia muito essa exterioridade, né? Eu vivia muito essa superficialidade, esse para fora. E aí esse Deus que foi me enamorando e foi me levando a um processo de um profundo autoconhecimento, porque um dos aspectos de um discernimento de estado de vida é um autoconhecimento, é conhecer a si mesmo, é fazer uma releitura da sua história. E a partir da releitura da minha história, eu descobri, como eu falei no início, né? Agora chega esse ponto da passagem bíblica, descobri um tesouro, né, que está lá em Mateus 13, quando fala que eu descobri um tesouro no qual foi capaz de eu poder deixar tudo, renunciar tudo, por causa desse tesouro, e encontrei ali uma grande alegria. E nesse processo de discernimento, anteriormente eu vivi 10 anos de uma inquietação enorme. Era uma inquietação que eu não conseguia encontrar dentro de mim uma paz. Como diz Santo Agostinho, meu coração vivia inquieto enquanto não repousava em Deus. Enquanto não repousou meu coração na verdadeira vontade de Deus e na verdade sobre mim mesma, meu coração vivia inquieto.
Então, eu fui nessa profundidade de autoconhecimento a encontrar esse tesouro dentro de mim, que ele sempre esteve, fazia parte de mim, da minha história, porque eu fui eleita e fui pensada por Deus de uma maneira, como diz Santa Teresinha, eu sou o que Deus pensa de mim. Então, encontrar aquilo que Deus pensava de mim e aceitar, acolher, foi um processo que me levou, quando eu compreendi, a uma profunda paz. A uma profunda paz e uma alegria que é realmente como se alguém tivesse recebido, encontrado uma pedra preciosa, um tesouro, e foi isso o meu estado de vida, a minha vocação, que me trouxe uma alegria enorme, uma alegria imensa, né? E me trouxe uma grande paz. E para encerrar, para dizer a vocês que anteriormente eu ficava procurando a validação do meu estado de vida nas pessoas, nas palavras, nos olhares, nas colocações das pessoas, e ficava tentando encontrar de todas as formas, buscando. Mas quando foi para definir o estado de vida, quando eu fui encontrar esse tesouro dentro de mim, foi algo que não foi fora. Eu não olhei para as pessoas, eu olhei para dentro, eu olhei para a minha história. E quando eu defini, eu não procurei e não escutei e não tive a inquietação de querer saber se alguém confirmava ou me via daquela forma. Porque para mim, dentro de minha alma, a paz que eu encontrei e a certeza e encontrar quem eu sou e como eu fui pensada por Deus e desejada por Deus, foi para mim uma certeza. Eu estou no lugar certo, vivendo a coisa certa, fazendo aquilo que é certo. Então, entender que eu sou aquela pessoa certa, no lugar certo, e fazendo aquilo que de fato Deus pensou de mim. Então, eu não precisei da validação mais de ninguém. Não vivi essa inquietação. Então, para mim foi um encontro e um agarrar de minha própria vida, de mim mesma, como aquela pessoa pensada e sonhada por Deus. Então, para mim foi isso, né? Esse processo de, assim, de uma forma um pouco reduzida, de o discernimento do meu estado de vida. Amém, que profundo, hein, gente? Então, essa partilha ela é muito importante, porque ela vai nos ajudar até a perceber, né? As dificuldades que às vezes até você que nos escuta, às vezes carrega, né? A dúvida, né? Pelas questões que nós trazemos, né? Pelos anseios que carregamos, muitas vezes existe a dúvida da vocação por isso, né? Então, acredito que essa partilha vai ajudar também a esclarecer, né? Bom, o celibato, ele antecipa aquilo que viveremos na eternidade, né? Somos chamados, né? Viemos de Deus e para Deus voltaremos, né? Somos chamados por essência a ser inteiramente dele, a estar inteiramente adorando ao Senhor. Como isso se revela no ordinário de uma vocação? Como isso se revela no ordinário do celibato? Quais são os sinais que o celibatário traz? Quais são os traços que o celibatário traz que nos aponta para a eternidade? Opa! Ai, Milena, amados aqui, perguntas, né? Mas assim, no ordinário, no dia a dia do celibatário, ele não tem algo que muitas às vezes a gente cria dentro de um chamado, seja uma vocação, um carisma, ou um estado de vida, a gente cria aquela coisa assim de parece que a gente vai mudar, né? Parece uma personagem que vai mudar, que vamos dizer assim, a minha forma de vida. Lá no profundo, sim, né? Naquelas características que precisa de uma mudança, de um modelamento, né? Naquelas características dentro de nós que precisa de uma transformação, de uma santificação, sim, mas isso se dá no contexto de uma vida cristã normal. Ao celibatário, como a qualquer um outro estado de vida, ele tem suas exigências. Ele tem suas exigências no ordinário do dia a dia. Mas inicialmente em minha vida, eu fui levando com muita leveza. Não fui as exigências do celibato e da vocação em si só, como carisma, discípulos do amor, elas já têm, ou até como igreja, como batizado, essas exigências já dentro da gente, já existem as exigências, mas eu não fui buscando ter uma exigência ou querer me tornar uma pessoa que de fato eu ainda não sou. Não, eu fui aceitando e acolhendo o meu dia a dia, né, o meu ordinário, na minha oferta de vida, na minha entrega, mas ela vai se dando na vida do celibatário, eu fui percebendo isso no meu dia a dia,
né? Sem querer fazer aquela mudança brusca de uma maneira radical para depois me levar a uma frustração, não, mas acolhendo e me aceitando e aceitando o dia a dia como Ele me propõe, como Deus me propõe, eu fui acolhendo dessa maneira leve e entendendo que o coração do celibatário, ele é esse coração que antecipa o reino dos céus. Então ele busca dentro de um amor que, claro, é limitado como pessoa, porque não somos, né? Nós não somos anjos, é um pé no chão mesmo, limitado como pessoas, mas amar a Deus e com esse coração humano e amando a Deus na liberdade e livremente, onde eu vou encontrando nesse amor de Deus, meu coração vai passando a amar o outro que me é apresentado no dia a dia. O outro que eu vejo no outro, o meu esposo, o meu amado, aqueles que são mais necessitados do amor. Então, no ordinário do dia a dia da vida do celibatário, é esse amor profundo a Deus e que se dá também na liberdade, é um amor livre e que vai se dando e que vai se transformando, porque é no coração de Deus que no coração do celibatário ele vai sendo purificado, ele vai sendo, de fato, sentido a profundidade desse amor, que não provém simplesmente das capacidades humanas dele, mas provém de um amor maior dentro dele, que vai encontrando o amado no outro e vai amando, e vai cuidando, e vai fazendo com que o outro tenha um desejo e uma sede de amar a Deus, de querer a Deus. Afinal, a nossa vida, por fim, ela será todos no reino dos céus. Seremos esses celibatários, seremos esses inteiramente de Deus. Então, a missão do celibatário é fazer com que os corações, né, com que os corações sintam esse desejo, essa sede de eternamente estar diante de Deus, eternamente amando a Deus, porque será um amor que, de fato, se eu me canso de amar a Deus aqui, para mim o reino dos céus não é preparado. Então, de fato, ele não vai se dando dentro de mim, porque de fato o nosso coração foi feito para eternamente amar e adorar a Deus. Então, para mim, no ordinário do dia a dia é isso. Amém. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Com certeza. Acredito que, em resumo, né, numa frase, eu amo porque fui amada primeiro. Né? Nós fomos amadas por Deus, eu falo nós porque eu também sou celibatária, né? Graças a Deus. Então eu amo porque primeiro eu fui amada, né? O amor me amou primeiro, né? O amor olhou para mim de um jeito diferente. Então, vai seguindo aí.